acontece com seus hormônios na perimenopausa? Você já parou para pensar que os hormônios femininos, eles funcionam como se fosse uma orquestra? Cada um tem o seu tempo certo de tocar, e se um desafina, o restante todo vai desafinar também. E não é diferente durante a perimenopausa. Se um hormônio cai ou fica desequilibrado, o restante todo vai ser afetado. E essa orquestra não vai tocar a música certa, vai tocar de forma desafinada, e é por isso que vem aquela avalanche de sinais e sintomas e você passa a não se reconhecer mais no seu corpo e a se perguntar: o que está acontecendo comigo? O primeiro hormônio que cai, que entra em desequilíbrio, é a progesterona. E esse hormônio é o hormônio da calma, da tranquilidade, do relaxamento, da boa qualidade de sono. Então, por isso que um dos primeiros sinais e sintomas da perimenopausa é a questão do sono ruim, é acordar sempre às 3 horas da manhã, custar voltar a dormir. Antes você dormia muito rápido, relaxava e já dormia em seguida. Hoje, você tem mais dificuldade para entrar no sono. Às vezes acorda de manhã cedo e percebe que parece que a noite passou em claro, que não teve aquela sensação daquele sono que te descansou. E com isso, você vai ficando mais arrastado ao longo do dia, vai desequilibrar o quê? O cortisol vai desequilibrar, por sua vez, a insulina, e a insulina, por sua vez, vai desequilibrar o estrogênio. E aí o corpo fica todo em pânico, ele começa a desequilibrar todo o funcionamento, e com isso, você começa a não se reconhecer mais naquele corpo, porque tudo fica diferente. E por que a progesterona, ela é o primeiro hormônio a cair? Porque à medida que seus ovários eles vão envelhecendo, você passa a não ovular todos os meses. Você começa a ter ciclos anovulatórios ou até mesmo você começa a ter uma ovulação fraca. Você não consegue chegar naquela produção ápice ali da sua progesterona. Então você produz uma progesterona insuficiente. Por isso que muitas mulheres nessa etapa de vida também têm dificuldade, por exemplo, de engravidar. Por conta dessa progesterona, que ela não consegue subir o suficiente para segurar a gestação, por isso que chama progestação, progesterona. Ela é o nosso primeiro hormônio a cair, e com isso vem sinais e sintomas de ansiedade, sono, cansaço, fadiga, insônia, dificuldade para relaxar, ansiedade, ataque cardíaco. Então, todos esses sintomas vêm por conta da queda da progesterona. O segundo hormônio é o estrogênio. O estrogênio, então, ele começa no início ali a flutuar. Então, a gente tem altos e baixos desse estrogênio acontecendo o tempo todo. E pode ser no mesmo dia. Você pode acordar com estrogênio alto e terminar o dia ali com estrogênio mais baixo. Ele fica completamente enlouquecido. E por isso que tem alguns sinais e sintomas muito clássicos para esse período. Como, por exemplo, alteração do seu ciclo menstrual, o volume da sua menstruação, mais coágulo, pode acontecer secura vaginal ou até mesmo aumento ali da produção do muco. Você pode começar a ter mais frequentemente infecção urinária, e aí vai fazer o teste de infecção urinária, não é infecção de urinária, mas aí o médico passa um antibiótico, aí volta a ter infecção, aí tem candidíase também. A bexiga, toda hora você tem aquela sensação de urgência urinária, toda hora você quer ir no banheiro, toda hora você quer fazer xixi, acorda mais de uma vez à noite para poder ir no banheiro. Começa a ter aquela percepção mais daquela borra de café na sua menstruação. Isso tudo é por causa dessa oscilação do estrogênio. E apesar que a gente chama tudo de estrogênio, na verdade a gente produz 3 tipos de estrogênio no nosso corpo: o estrogênio, o estriol e a estrona. O estriol ele é produzido mais quando nós estamos grávidas, e a estrona é produzido mais na fase da menopausa. E o estrogênio ele deriva em 3 outros tipos de hormônios: o E2, o E4 e o E16. O E4 e o E16, eles são hormônios mais inflamatórios. É como se fosse o estrogênio ruim. E o E2 é o estrogênio bom. É o estrogênio que vai espessar a camada de endométrio, que vai cuidar do seu coração, do seu osso, do seu cérebro. E como que a gente sabe se o nosso estrogênio está indo mais para uma via anti-inflamatória ou para uma via inflamatória, do 4OH e 16OH? Depende muito do seu corpo, de como que o seu corpo está. Então, por exemplo, se você está mais inflamada, você vai produzir mais estrogênio E4 e E16, que são os estrogênios mais inflamatórios. Se você está mais desinflamada, você vai produzir mais o E2,
que é o estrogênio bom. E isso vai proteger o seu cérebro, o seu coração, os seus ossos, vai espessar o endométrio, vai proteger toda essa parte, vai regularizar a sua temperatura. Só que, conforme a gente vai envelhecendo, nós vamos ficando mais inflamadas. Então, a nossa tendência é de converter o estrogênio mais para as vias inflamatórias. Por isso que a gente fica com mais sensibilidade no seio, mama dolorida. Quem tem já o diagnóstico de endometriose, pólipo, mioma, pode piorar esses diagnósticos, pode piorar a menstruação, ela ficar mais volumosa, mais dolorida, ter mais cólicas. É como se você estivesse voltando ali para a adolescência, porque também na adolescência a gente também tem essa oscilação desse estrogênio. Por isso que a gente tem essa sensação, nossa, parece que eu tô lá vivenciando a minha adolescência de novo, né? Com essas mudanças no meu ciclo menstrual. E isso realmente pode acontecer aqui nessa fase da perimenopausa, só que pior, porque lá na nossa adolescência a gente não era tão inflamada, e aqui a gente já tem uma inflamação até mesmo causada pela idade e também pelo seu estilo de vida, de consumir mais álcool, de consumir mais alimentos inflamatórios, de ter mais toxinas no seu corpo, porque você acaba muito usando produto de pele, cabelo, unhas, cheio de xenoestrógenos, xenobióticos, que piora essa predominância de estrogênio. Por isso que detoxificação, equilíbrio, né, essas trocas inteligentes de panela, produto de cabelo, produto de pele, produto de perfume, isso tudo, né, maquiagem, é importante a gente fazer, não usar tanta tintura no nosso cabelo, usar tintas mais naturais, isso tudo vai impactar nessa produção do estrogênio nessa fase, e como que você vai conseguir passar por essa fase ao longo dos anos, porque a gente pode ficar nessa fase da perimenopausa durante 10 anos. Como que você vai escolher viver esses 10 anos? Com todos esses sinais e sintomas, destruindo a sua saúde para você ter uma velhice péssima? Ou não, preocupando com isso tudo e melhorando a sua qualidade de vida? Então aqui você tem realmente uma escolha a fazer. Cuidar da sua saúde ou largar para lá e deixar a vida acontecer. Só que você vai ter que arcar com essas consequências lá na frente. Outro hormônio que eu quero falar para vocês é a testosterona. Sim, gente, nós produzimos testosterona, nós temos testosterona no nosso corpo. Assim como o homem também tem estradiol e progesterona, tá? Mas isso é papo para outro dia. E a gente precisa dela pra gente construir músculo, pra gente ter libido, pra energia, pra raciocínio, pra disposição, pro óvulo crescer, amadurecer, pra gente ter uma boa ovulação. A gente precisa ali de ter os níveis ideais de testosterona. Na perimenopausa, a testosterona, ela também pode cair, e olha só, ela já é uma produção baixa, a gente já não tem uma produção muito alta de progesterona, mas a gente tem que ter o mínimo para que aconteça tudo isso que eu expliquei, construção de músculo, energia, libido, e na perimenopausa ela vai cair, só que até menos do que os outros hormônios, a gente tem mais uma decadência da progesterona e do estrogênio do que da testosterona, ela vai cair, mas bem mais devagar. Quando que a testosterona ela cai realmente, que a gente tem uma piora na produção? Principalmente quando a gente está mais estressada, quando a gente tem alteração do cortisol, tá? A gente vai ter uma queda expressiva na testosterona. Ela passa a não ter, né, uma boa produção dessa progesterona. E também quando a gente está muito intoxicada. Quando a gente está muito intoxicado, o fígado está muito sobrecarregado, a gente vai ter uma produção maior de uma proteína chamada SHBG. E esse SHBG, ele gruda tanto no estrogênio quanto na testosterona e reduz a ação ali da testosterona. Então, às vezes, se o seu médico, né, o nutricionista, não te pediu SHBG, às vezes vai estar lá 20, 25 de testosterona, níveis bons de testosterona, mas você vai sentir que tá zero a libido, que tá zero a energia, e aí a gente vai medir então o SHBG e vai perceber que o SHBG tá muito alto, e isso reduz a função da testosterona, ou que o cortisol tá muito alto, e isso vai impactar também nessa produção dessa testosterona. Por isso o cortisol tem que estar equilibrado pra gente voltar a produzir testosterona, e também o nosso corpo desintoxicado, pra gente produzir menos SHBG, pra gente ter mais hormônio livre, mais testosterona livre pra fazer a ação dela. Ou seja, o cansaço, a dificuldade de ganhar músculo, a libido muito baixa, isso não é frescura, isso não é coisa da sua cabeça, é hormônio desequilibrado, e isso tem como a gente consertar, principalmente através da nutrição. E você sabia que a testosterona ela também era produzida por nós mulheres? Deixa aqui um comentário se você sabia dessa informação ou não sabia, se isso foi novidade para você. Outro hormônio aqui durante a perimenopausa que ele vai oscilar é a insulina. A insulina ela é produzida todas as vezes que a gente come alguma fonte de carboidrato.
Então pode ser uma fruta, pode ser um pão, uma massa, um bolo, um biscoito, algo doce. Isso vai aumentar a produção da insulina. Então toda vez que você consome carboidrato, esse carboidrato, então ele entra na corrente sanguínea e dispara uma sinalização lá para o seu pâncreas para produzir insulina. O que a insulina ela faz? Ela funciona como uma chave. Ela vai abrir a porta da célula para a glicose entrar. A glicose entra e fabrica energia dentro da célula. Quando a célula ela fica resistente à insulina, é como se essa chave, que é a insulina, entrasse naquela porta e não conseguisse girar, não conseguisse abrir aquela porta. E aí a glicose, então, ela não entra mais dentro da célula. E glicose alta no sangue é o quê? Diabetes. E aí manda um sinal para o seu cérebro. Olha, essa glicose ela não pode ficar alta. O que nós vamos fazer com ela? Aí aqui tem duas salvações para essa glicose. Ou ela vai glicar na hemoglobina glicada, por isso que a sua hemoglobina glicada ela fica alta, ou ela vai transformar em gordura. Por isso que você começa a ganhar muita gordura, principalmente, gente, flancos, aquela boia em volta ali da cintura, tá, né? Então, barriga e flancos. Braço também, tá? Você pode até começar a ter umas bolinhas aqui atrás do braço, e isso é sinal e sintoma de resistência à insulina também, tá? Então, você começa a ganhar mais braço, essa região da gordura mais abdominal, dessa boia, em volta aqui da sua cintura, e isso tudo é por conta da resistência à insulina. E quando essa insulina, então, ela fica mais alta no nosso corpo, já que ela não entrou para dentro da célula, não encaixou ali na fechadura da célula, a gente vai ter, então, também um aumento dessa insulina. E essa insulina, ela sinaliza também um aumento na produção do estrogênio. Então, aqui você pode ter a predominância de estrogênio causada pela resistência à insulina, assim como também o aumento do cortisol. A gente pode ter um aumento do cortisol também causado por essa resistência à insulina. Então, a insulina sendo causa desses dois outros desequilíbrios hormonais. Por isso que é importante a gente descobrir qual é o seu biotipo hormonal. E eu vou deixar aqui depois para vocês, logo após esse vídeo, um presente para quem ficar aqui até o final, para você descobrir qual é o seu biotipo hormonal. Outras coisas que podem piorar essa resistência à insulina, o consumo de açúcar. Então, quando você está mais cansada, quando você está mais sem energia, quando você está mais ansiosa, o que vai acontecer? Você vai querer comer mais açúcar para te dar mais energia, para te dar um comfort food, e isso pode piorar a sua resistência à insulina. Outra coisa que pode piorar a resistência à insulina é a inflamação. Depois dos 40 anos, a gente começa a ter o nosso corpo mais inflamado, e isso prejudica a questão da resistência à insulina. A gente fica mais susceptível ainda a ter resistência à insulina. E se você é uma portadora, por exemplo, de SOP, que é a síndrome dos ovários policísticos, fique atenta nessa etapa aos 40 anos, porque você pode piorar a sua resistência à insulina, ainda mais por conta da questão da SOP e também se você está muito inflamada. Estresse também físico, estresse mental, pode piorar essa resistência à insulina. Então, se você está muito ansiosa, muito cansada, se você vai fazer atividade física estando cansada, então você está ali exausta, mas eu quero perder peso, então eu vou fazer minha atividade física, faz uma atividade física mais extenuante, isso vai piorar seu quadro de resistência à insulina. Por isso que você fala, nossa, eu faço mais atividade física e eu não consigo emagrecer. Pelo contrário, eu tô engordando, fazendo mais atividade física. Isso já aconteceu comigo, por exemplo. Por que isso acontece? Porque eu pioro o quadro de resistência à insulina. As toxinas ambientais, que eu falo muito para vocês, também podem impedir essa ligação da insulina na célula e piorar esse quadro de resistência à insulina. Então, quanto mais toxinas, mais resistente à insulina a gente vai ficar também. E se você utilizou a pílula anticoncepcional por muitos anos aí na sua vida, pode ter certeza que nessa etapa agora, aos 40 anos, você pode piorar esse quadro da resistência à insulina por uso desses anticoncepcionais via oral lá na sua adolescência por muitos e muitos anos. Fora também, gente, o estilo de vida mais sedentário, às vezes muita noitada e saía muito à noite, ou até mesmo você que trabalha à noite, por plantão, isso também piora o quadro de resistência à insulina que vai se agravar agora aqui aos 40 anos. O cortisol é outro hormônio que também fica desbalanceado nessa etapa. O cortisol, ele vai dar aquela barriga, sabe aquela pochete, aquela gordura debaixo do umbigo, que ela fica mais protuberante, assim, ela pode até cair, assim, em cima da calcinha, né? Essa barriga é a barriga do cortisol. Então, você ganha essa barriga por conta do excesso do hormônio do estresse, causado, às vezes, por conta da baixa da progesterona, ou por conta do seu trabalho que é mais estressante. Isso tudo vai piorar, vai aumentar essa predominância de estrogênio, também pode piorar a produção de cortisol, pode aumentar essa produção de cortisol, e isso aumentar essa gordura mais visceral, mais abdominal, essa pochete. Então, se você quer perder pochete, perder barriga, a gente tem que reduzir o cortisol. E nessa etapa também, aos 40 anos, com essa oscilação do estrogênio, a gente pode prejudicar, né, a ação ali dos hormônios tireoidianos. A gente pode ter, até mesmo às vezes no exame de sangue, resultados normais do T4, do T3, do TSH,
mas você ter os sinais e sintomas do hipotireoidismo. Isso acontece porque com essa oscilação dos hormônios pode impedir o uso desses hormônios pela sua célula, impedir o uso dos hormônios tireoidianos pelas células. E se o hormônio não chega lá dentro da sua célula, você vai ter o que a gente chama de hipotireoidismo subclínico. Aquela queda de cabelo que você sai puxando o cabelo assim, ele cai aos montes, pés e mãos mais frias que o restante do corpo, uma sensibilidade ao frio maior, pele muito seca, pele descamada, a unha que quebra, que lascam com facilidade. Isso tudo são sinais e sintomas dessa tireoide também desregulada, né? A gente tem uma hipofunção da tireoide nessa fase agora, a partir dos 40 anos. Então, não é somente o estrogênio e a progesterona. Aqui também a gente vai ter disfunção da insulina, do cortisol e do estrogênio. Agora, se você quer descobrir qual é o seu biotipo hormonal, ou seja, qual desses hormônios é o predominante, é o causador de todos os seus sinais e sintomas, eu vou deixar um presente aqui para você, que é o teste do hormônio Scan, desenvolvido por mim. É a primeira etapa para as minhas alunas lá dentro do protocolo antimenopausa, que o primeiro passo é descobrir o seu biotipo hormonal e a partir dele a gente fazer um tratamento diferenciado, fazer um tratamento de acordo com o seu biotipo para a gente tratar todos esses sinais e sintomas. É muito mais certeiro e é muito mais, com resultado muito mais rápido para você. Então, não deixe de fazer o teste e me conta aqui depois qual é o seu biotipo hormonal. Um beijo e até o próximo vídeo.